Boa noite a todos. Primeiro, glorificar a Deus pela vitória, né? Acho que honrar o nome dele, daquilo que ele tem feito. E tem tido muitas bênçãos aí, muitas situações em que o grupo tem demonstrado muita fé em cima do trabalho, na confiança e acreditando no propósito. Então, glorificar a Deus por essa vitória, que mais uma vez o Espírito Santo aí falou por mensagens e que o Buiuzinho acabou fazendo o gol e foi profetizado esse gol do Buiu no jogo de hoje. E ele recebeu essa palavra aí, essa bênção e acreditou e foi merecedor. Primeiro tempo que não foi bom, primeiro tempo que não encaixou o nosso jogo. Era uma última situação que nós tínhamos para que pudesse observar, para que pudesse analisar alguns quesitos táticos, né? Em que, pela demanda, pelo tempo, não será possível trabalhar situações que poderiam, mas que a gente tinha esse jogo para analisar. Então foi importante, né? Acho que um segundo tempo que nós voltamos ali, depois de um vestiário com uma correção de posicionamento, uma correção de postura. Claro que quando na saída do Ferreira o time deu uma desorganizada, porque não é fácil, né? Tu tem o Ferreira com aquela função ali específica aí que ele vem numa crescente, e aí tu tem um Davis que também vinha numa crescente e se lesionou, e aí a gente precisa ajustar e demanda um tempinho dentro do jogo, e esse tempinho dentro do jogo que nos complicou, que nos colocou a derrota do primeiro tempo. Não fizemos uma boa apresentação, tínhamos a posse, mas era uma posse improdutiva, que nós não conseguimos terminar a jogada, não conseguimos furar o bloqueio do Maracanã, né? E o Maracanã, por mérito, venceu o primeiro tempo. E aí nós mudamos a postura, no segundo tempo em que adiantamos o Henrique, né, numa função mais solta no meio campo. O Thiaguinho entrou muito bem, né? O Thiaguinho entrou muito bem, já numa condição melhor, já saindo daquela estreia, daquele momento de tensão, né? Entrou mais leve. Gostei do Gustavo na função, gostei do Bueno. Acho que o Natan, por merecimento daquilo que tem o dia a dia, que tem feito no dia a dia, ele iniciou a partida e fez um bom jogo. A opção na saída dele foi para que nós pudéssemos ter uma qualidade de jogo mais ofensiva, taticamente falando, mas ele fez um bom jogo, né? Acho que ele estava muito bem no jogo, no que diz respeito ao jogo apoiado, né? Uma construção curta, ele tem esse jogo, essa dinâmica, mas nós precisávamos encurralar a equipe do Maracanã para buscar o empate. Posteriormente à vitória foi o que aconteceu. O time, no segundo tempo, em que encontrou aquilo que precisa ser feito aqui dentro, principalmente de casa, encurralou o adversário, colocou o adversário para trás da linha da bola, sufocou o adversário, teve uma pressão pós-perda, e muito disso em função também do nosso torcedor, né? Acho que tinha quase 12 mil pessoas aí, atenderam o pedido, se fizeram presente, estava bacana de ver, mas agora é decisão, agora é jogo eliminatório. Então muda a forma de competição, muda o pensamento, muda a semana, para que possamos aí em 200 minutos buscarmos aí o direito, né? A próxima fase para galgar o nosso pensamento, chegar à semifinal e daí dentro de uma semifinal buscar o que temos de objetivo da temporada. Marquinhos, boa noite. Claro que diante do cenário de mata-mata, quem quer ter acesso não escolhe adversário, mas uma avaliação mesmo que prévia sua da comissão de ser o Retrô, né, que é uma equipe que também tem uma certa estrutura, vem, assim como o América também vem bem. O que é que vocês imaginam ter, pelo menos no primeiro momento, né, nessa primeira partida em casa e no segundo jogo fora, enfrentando o Retrô lá na Arena Pernambuco, se não me engano? Jogo difícil, independente do adversário que fosse, qualquer jogo dessa próxima fase tem as suas dificuldades. O Retrô é uma equipe qualificada, uma equipe que tem uma estrutura muito boa, né, uma equipe que se profissionalizou e vem galgando aí dentro do futebol, primeiramente pernambucano, depois nordestino, né, para chegar ao nível nacional num patamar diferente, mas um clube organizado. Tive a oportunidade de treinar no CT dele, sei o quanto qualificado o CT. Eu diria que tem um CT organizacional e funcional, um dos melhores do Brasil. Uma equipe experiente, uma equipe muito boa, com jogadores já rodados também, assim como a nossa equipe. Acho que tem tudo para ser dois grandes jogos, né? Um comando já conhecido, né? Itamar Schulli, já decidimos título. O Itamar é um treinador experiente, um treinador que conhece a competição.
Tem tudo para ser 2 grandes jogos. Acho que é uma próxima fase a partir do momento que não tem escolha. Se não é um adversário mais qualificado, tem a dificuldade de uma viagem mais difícil, de uma viagem que possa machucar um pouco mais a equipe, um campo mais difícil. Acho que agora não. São 2 campos que oferecem condições de jogo para 2 equipes que são 2 equipes propositivas, com pensamentos um pouco diferentes de futebol, meu e do Itamar, mas de um grande treinador, um treinador experiente e uma grande equipe. Acho que agora é jogo jogado, nós temos que mentalizar, concentrar e qualificar a semana, as 2 que temos, para fazer 2 grandes jogos e buscarmos o direito de continuar na competição e buscar o acesso e o título. Marquinhos, Rafael, 87 FM, eu queria perguntar sobre os estágios do trabalho. No começo do seu trabalho, você falava muito que o América tinha até 4 estágios para atingir, para alcançar, e depois do jogo do Corinthians, você falou que estava saindo do estágio 2 para o estágio 3. Agora, no momento mais importante da temporada do América, são 6 jogos de processo, o América já alcançou o estágio 4? Não, eu diria que não, falta. Na verdade, nós tivemos um procedimento, um processo que é natural, né, de atraso em situações institucionais que acabaram não atingindo o nível qual eu gostaria nesse momento da competição. Eu acho que no quesito nós vimos aí o Bueno já ganhando um pouco mais de ritmo, o Thiaguinho, mas talvez se esses atletas chegassem um pouquinho antes, nós teríamos atingido um nível maior e melhor. Então eles chegaram com tempo para se preparar, mas não o necessário para atingir aquilo que eu pensava para este momento. Lembro da coletiva feita posterior ao título estadual, né, que nós, naquele momento, era o momento que nós precisávamos, mas tudo bem, faz parte. Chegou no momento que precisávamos, ainda chegou em condições, né, temos aí alguns atletas para preparar melhor para essa reta final, e tem que ser agora. Então, eu diria que nós estamos aí no 3,5. Né, nós tínhamos que estar, sim, no estágio 4 para chegar nesse nível, mas nada que 15 dias a gente não esteja. Então, acho que o trabalho está sendo bem direcionado. Acho que se nós olharmos a temporada, é uma temporada vitoriosa para o América, daquilo que foi ano passado. Nós resgatamos, acho que o orgulho do torcedor, a confiança do torcedor veio junto. Né? Eu acho que nós vimos aí um resultado com acho que quase 40 jogos na temporada, e 40 jogos exatamente, né? E são 7 derrotas, 4 derrotas para clubes de Série A, né? Com um nível de jogo qualificado em que apenas o jogo do Bahia, na minha opinião, foi o jogo que nós fomos abaixo. Os demais, contra a Fortaleza, contra o Corinthians, nós competimos, jogamos de igual para igual e em alguns momentos da partida até superior. É difícil você entrar num estágio de jogo, ainda mais o futebol do jeito que está, você manter um nível competitivo, um nível qualificado de jogo durante 100 minutos. Vai ter essas oscilações, eu estou aprendendo isso na Série D, então ela vai, durante a partida, vai ser oscilante, né? A equipe que vai dominar momentos da partida. Então a gente está entendendo isso, já chegou nesse estágio de entender esse momento aí, mas agora é concentrar naquilo que precisa ser feito. Agora não tem mais muleta, não tem mais desculpa, agora chegou outro campeonato eliminatório, que são 2 jogos o que temos, para nos colocar em direito a ter mais 2 e assim buscar a nossa ascensão na competição. Boa noite. Boa noite, parabéns pela vitória. O América hoje venceu diante de mais de 12 mil torcedores, maior público da Série D do América até aqui. Queria saber se o jogo de hoje vale para selar definitivamente esse laço entre equipe e América, que andou um pouco atordoado durante essa fase de grupos. A arena definitivamente vai virar baile agora. Equipe e torcida, né? Acho que é uma sinergia bacana, acho que o torcedor entendeu, é normal, é natural, é um time grande. É um torcedor exigente, que não poderia ser diferente com a história do América, por aquilo que o América já conquistou dentro da sua história, né? Eu quero parabenizar a instituição pelo aniversário, são 109 anos, né? Então, de existência, isso é para poucas equipes, de uma história bonita que nós estamos acordando gigante, acho que essa é a palavra. E é importante resgatar esse orgulho e esse sentimento do torcedor. Tudo que fazemos em prol do torcedor. Eu acho que ele sai daqui mais confiante. Acho que nós tivemos um enredo bacana dos últimos jogos. Faltava vencer fora de casa. Na última partida fora de casa, nós alcançamos essa vitória. Faltava um jogo de vencer com uma virada, né? E aí, se nós vermos esse enredo, era uma última oportunidade de vencermos com uma virada dentro de casa. Então, acho que a preparação ela foi muito bem conduzida, muito bem feita. Mérito dos atletas, mérito desse grupo. Foi bacana ver, né, daquilo que nós fizemos hoje, como nós tínhamos
um último jogo e 3 atletas até então não tinham sido relacionados para a partida de Campeonato Brasileiro, que era o Vinícius Guedes, o Lucas Gabriel e o Custódio, né, atletas que se lesionaram lá no início da temporada e não tiveram oportunidade. Agora eles entram numa reta final aí de transição e nós entendemos que era importante, porque só faz 5 substituições, então o treinador já vai na cabeça com 6, 7 situações para entrar apenas 5. E o quanto foi importante vê-los ali, foi uma surpresa para eles, né, que nós promovemos. E aí eu quero parabenizar os atletas, uma ideia dos atletas, dos próprios jogadores, a pedido deles de incluí-los para esta última partida, eles sentirem essa sinergia, até para melhorar e acelerar essa recuperação deles, que é muito mais agora mental, né, fisiológico, isso ajuda. Então foi muito bacana o vestiário hoje, fiquei muito feliz com o meu grupo de atletas por esse pensamento. Não só, claro que o mais importante é o jogo, é o resultado, mas o lado humano, de entender o companheiro, de entender o próximo, né, são atletas que estão ali de manhã à tarde no processo recuperativo, de academia, de transição, de ganho de força. Então é muito difícil quando o atleta lesiona, como eles lesionaram, principalmente o Lucas e o Custódio com o ligamento, mas o do Vini também. Não é fácil você fazer uma cirurgia de pubis. E são atletas que nos recebem ali sempre com um sorriso no rosto, sempre brincando, sempre melhorando o ambiente, né? E é aquilo que eu falei, são 40 jogos com 7 derrotas apenas, uma apenas dentro aqui de casa. Desses 7, 4 derrotas para clube de Série A, então, e eles fazem parte desse processo. Então, eu acho que essa sinergia de dentro para fora, de fora para dentro, com o torcedor, eu acho que é a química que o América precisa, independente de quem esteja no comando, independente da divisão que esteja, eu acho que é entender que esse gigante está sendo acordado, é entender o que é o América e como tem que jogar pelo América e trabalhar pelo América acima de tudo. Marquinhos, boa noite. Pedro Henrique Brandão, do Jovem Pan News Natal. Eu queria saber de você como é que analisa essa primeira fase, né? Encerrou hoje na 3ª colocação. Provavelmente não é o que estava no planejamento, mas como é que você analisa, quais foram as dificuldades, né? O que ainda precisa melhorar e classificando em 3º, jogando fora. Eu percebo que você procura humanizar muito o teu trabalho, você sempre fala dessas questões psicológicas aqui nas entrevistas, né? Acabou de falar agora sobre incluir os 3 jogadores no banco de reservas. O que muda na chave para a decisão fora de Natal? Porque claro que com essa configuração agora vai decidir fora daqui, né? Então o que muda nesse teu trabalho também, eu diria de convencimento, né, dos atletas aí para essa segunda partida fora? Perfeito. Pedro, claro que a intenção quando se começa uma competição no comando de um grande clube como é o América, é sempre brigar pela primeira colocação. E não poderia ser diferente, né? Aqui, vestindo o material do América, o manto do América, a camisa do América, a instituição América. Mas sabíamos também da dificuldade no começo de trabalho, com um elenco mais enxuto, perdendo atletas. E aí, naquele momento do término do estadual, nós precisávamos dar aquela injetada para que pudéssemos ter essa sequência de trabalho. E quando nós entramos na competição, nós estávamos disputando, se não me engano, acho que eram 3 competições. Era a Copa do Nordeste, paralelamente, a Copa do Brasil, e começamos a Série D. Então são decisões tomadas que não voltam atrás, né? Claro que pretendíamos também, mas foi uma chave difícil. É uma competição que a gente entendeu, eu pelo menos, né? Com toda humildade eu falo, eu imaginava que fosse uma competição de um nível inferior, mas é um nível bom, não só tático de futebol, mas é um jogo muito mais pegado, um jogo muito mais agressivo, muito mais competitivo do que as divisões acima. Então a gente foi entendendo esse patamar da Série D, e aí, não por culpa dos atletas da instituição, eu faço essa meia-culpa porque eu não havia disputado até então a Série D e fui entendendo a Série D no meio dela, né? Então os atletas, eles têm o mérito de construir a competição. Eu diria que assim, nós estamos da projeção feita no início do trabalho, 3 pontos daquilo que nós projetávamos. 3 pontos que deixamos para trás, seja de uma vitória, seja de 3 empates, né, que poderíamos ter alcançado. Mas aí a gente também tem que analisar e avaliar o contexto como um todo. O 13 fez uma campanha fora da curva, né? Essa é a verdade. É mérito do 13, que também reformulou seu elenco, teve um tempo maior e melhor, não estava em outras competições, teve um tempo de preparação para entrar na Série D, né? E os atletas compraram a ideia do Vaguinho, que é um treinador mateiro, experiente, contrataram 7 jogadores, dos quais 5 reforçaram desde o início da Série D, tiveram uma sequência de escalações, né? Buscaram entrosamento, aí a confiança veio junto,
Então eles fizeram uma competição fora da curva. E aí o Iguatu, que é uma equipe que me agradou muito, uma equipe que, por mais que tenha as dificuldades, não tem um orçamento assim tão baixo como se pensa, né? Eu conversando por ter disputado o campeonato estadual, por ter trabalhado no Ceará e no Fortaleza, então a gente conhece muita gente, a gente trabalha, então não é um orçamento também tão baixo quanto se imagina, é um orçamento bom, com jogadores interessantíssimos da equipe do Iguatu, que poderia, e citei e até indiquei 3 atletas do Iguatu para que pudesse alçar competições de níveis melhores e maiores, porque me agradaram e são jogadores interessantes, até nós mesmos, para a sequência da temporada que vem, e analisarmos, estudarmos e vermos uma possibilidade de trazê-los. Então, é uma equipe também qualificada. E aí nós sabemos a dificuldade. Eu cito aqui, acho que nós, Souza e, se eu não me engano, o Águia do Marabá, né? O Águia de Marabá, lá do Pará, que estava nas 3 competições simultâneas, que chegaram até a terceira fase da Copa do Brasil. O Águia, se eu não me engano, acho que não conseguiu recuperar-se. O Souza não conseguiu recuperar-se, ficou fora. E nós sabemos dessa dificuldade, corremos o risco de também ficar fora. Crescemos na hora certa, elevamos o nível na hora certa, mas foi muito difícil, confesso que foi difícil. Chegou um determinado momento que é natural, por essas competições simultâneas aí, a gente acaba, e com elenco enxuto, a gente acaba tendo essa dificuldade, mas eu quero parabenizar o meu elenco, quero parabenizar o meu grupo, né, os atletas mais jovens, os atletas mais experientes que compraram a ideia, que entenderam e que subiram no momento certo da competição, né? E Deus quis que fizemos o nosso melhor sempre, mas por vontade, eu diria, é claro, vai falar, Deus não ganha jogo, não, Deus não ganha, não perde, não empata. O mesmo Deus que está no nosso vestiário também está no vestiário do adversário. Mas tudo tem o porquê e o para quê. E eu confio e acredito em Deus para tudo na minha vida, né? E eu não consigo separar o profissional do pessoal. Então Deus é quem conduz a minha vida e conduz o meu trabalho. Então e eu acredito sempre que tem um propósito para tudo que é feito. Então, acho que nos colocou nessa condição e vamos trabalhar para conquistar a vaga fora de casa. Confesso que já conquistei títulos e acesso dentro de casa, fora de casa. Conquistei situações vencendo o primeiro em casa, o segundo fora e vice-versa. Então, é muito a questão mental, muito a questão da preparação de 2 jogos. O primeiro, ele não, independente de ser dentro ou fora, ele não é determinante para o segundo jogo o acesso. Agora, ele pode te dar vantagem para o segundo jogo. Pode te dar, independente se é em casa ou fora. Então, nós temos que saber trabalhar com isso, mas sabendo entender que o segundo jogo ele é o decisivo. É o decisivo. Então, a gente vai preparar bem a semana para que se possa colher 2 bons resultados e nos colocar na próxima fase. Marquinhos, só sobre o Ricardo Bueno, ele lhe dá uma alternativa que você não tinha no elenco, que é o atacante que sai para fazer a aproximação. O Gustavo Henrique é um jogador de atacar muito mais o espaço, né? Você acha que com a entrada do Thiaguinho, com o Luíde, o Ricardo Bueno tende a gerar espaço para esses pontas entrarem nas costas dos laterais? É esse o pensamento que você tem na utilização do centroavante também? O Bueno tem essa característica, né? Até quando nós buscávamos uma terceira opção, que eu sempre gosto de ter no elenco, 3 centroavantes com características diferentes. E na chegada do Bueno a gente completou essa terceira opção numa opção de característica, não que ele seja o terceiro, mas nós temos o Bueno, que eu chamo de centroavante flutuador, né? Nós temos o Gustavo Henrique, que é o rompedor, né? Que rompe linhas em velocidade, ataca espaço, e o Giovani, que é a parede, que é o pivô, né? Então são características que a gente precisa ter no elenco em determinadas fases do jogo. E quando tem situações de ter extremas com velocidade, a gente tem que ter essas opções. Então a gente agora aumentou o leque de opções para essas duas primeiras partidas e em busca do objetivo maior. É claro que a gente tem uma mecânica que já foi construída, né, sem ter os extremas. Então hoje já foi um segundo jogo com extremas, né, de profundidade, de velocidade, de drible. Hoje já foi melhor do que foi o jogo anterior, mas hoje nós já temos uma mecânica muito bem desenhada da maneira como foi construída. Eu conheço muito bem o Itamar. Eu sei da maneira que o Itamar gosta de atacar, mas principalmente de se defender. Então, dentro dessa característica, desse xadrezinho, ele também me conhece, né? A gente vai procurar tentar surpreender o Itamar nesse primeiro jogo, que vai ser importante para levar, como eu falei anteriormente, uma vantagem, mesmo que mínima, para o jogo da volta fora de casa.